Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu vou aqui dizer para vocês aquilo que eu entendi de um texto chamado Sou Devedor. Esse texto não foi escrito por mim, está lá no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu só vou dizer para os irmãos aquilo que eu entendi. Vamos iniciar orando? Soberano Deus, pedimos, Senhor, que Tu nos mostres o que quer que entendamos da reflexão de hoje. E que sempre, Senhor, aquilo que nós entendemos, que nós possamos colocar em prática. É no nome de Jesus que pedimos. Pedimos também perdão dos nossos pecados. Amém. Bom, irmãos, então assim, o texto foi escrito pelo pastor Samuel Mouta. E ele escolheu o capítulo 1 de Romanos, versículos de 8 a 15, para nós lermos, para nossa meditação. E o texto diz assim, ó. Primeiramente, dou graças a meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos. Porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus estar convosco, mas agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Amém? Bom, irmãos, então, como a gente tinha dito, esse texto chama-se Sou Devedor. E o versículo escolhido para ser o versículo-chave foi o 14, que diz assim, olha, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Isso é o apóstolo Paulo quem está dizendo, né? Então, o nosso texto aqui, escrito pelo pastor Samuel Mouta, começa dizendo como que é ruim quando a gente fica devendo alguma coisa, né? Não é bacana, a gente perde o sono, fica preocupada, parece que o cobrador tá sempre na nossa porta. Eu me lembro que uma época da minha vida, eu devia, e eu nem atendia o telefone, porque eu falava, nossa, com certeza é o cobrador. É horrível essa situação. Então, existem pessoas como eu que ficavam preocupadas, mas tem pessoas que não estão nem aí, né? Eles não se importam, né? Inclusive não se importam de dever pra gente, né? Mas quem tem zelo por isso, isto é, ficar devendo, é sempre um motivo de constrangimento. A gente fica mesmo constrangido. Então, o apóstolo Paulo nos orienta que a gente não deve dever nada, coisa alguma a ninguém. Isso está lá em Romanos 13, 8. E diz assim, ó. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser um amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Então, a gente não tem que dever nada para ninguém. Essa é a orientação. Mas aqui, nesse texto que a gente acabou de ler, ele fala que ele está devendo, tanto para gregos, como para bárbaros, quanto para sábios, como para as pessoas ignorantes. E aí, irmãos, o que será que Paulo devia? Bom, ele havia recebido a mensagem do evangelho e a ordem de anunciar para todo mundo. Então, como ele não tinha ainda conseguido anunciar o evangelho a todos, ele se sentia em dívida. Então, cada pessoa que morria sem ouvir de Jesus era para ele um peso, uma dívida. A gente tem que se sentir assim também, né? É muito triste quando você
sabe, principalmente nesses tempos atuais, né? De tantas pessoas que estão morrendo por causa da pandemia e tantas delas não ouviram falar de Jesus Cristo, né? Bom, aí o nosso texto diz que ainda hoje, quase 2000 anos depois, muitos povos não ouviram falar do Evangelho. E o texto fala que no Brasil há, por exemplo, cerca de 42 povos indígenas isolados, sem nenhum contato com o Evangelho, além de outros 91 com raro contato e poucos convertidos. Então, esses povos, eles não têm a Bíblia traduzida para suas línguas e quase ninguém ouviu sequer falar do nome de Jesus Cristo. Parece inacreditável, né, irmãos? Em pleno século XXI, com a internet aí em todos os lugares, com as notícias chegando tão rapidamente, com a globalização, tantas pessoas nem nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Como que pode, né? Mas isso é verídico. Então, inclusive eu fiz um pequeno levantamento para os irmãos. Um outro dia eu mencionei quais eram os 8 povos menos alcançados pelo Evangelho. E hoje eu resolvi fazer uma pequena pesquisa, porque eu acho tão impactante esses dados e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Então, olha, o povo menos alcançado pelo Evangelho são os indígenas. É o povo indígena. Existem 117 etnias indígenas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, nem sabe de quem se trata. Muitos deles nem sequer falam a nossa língua, então nunca viram a palavra. Esses dados aí eu peguei numa ONG, numa organização interdenominacional chamado VEC. E eles levantaram também o segundo lugar. Então, o segundo lugar menos alcançado pelo Evangelho são os ribeirinhos, que estão lá no Amazonas, nos rios e nos seus igarapés, né? Então, os ribeirinhos são 37 mil comunidades de ribeirinhos ao longo desses rios e igarapés lá no Amazonas. E apenas 10 mil deles, 10 mil comunidades, imagine quantas pessoas são, nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Nunca ouviram falar. Em pleno século XXI. O terceiro povo menos alcançado são os ciganos. E eu estou falando em termos de Brasil, não estou falando em termos de mundo, estou falando em termos de Brasil. Então, o terceiro povo menos alcançado são os ciganos, principalmente os da etnia Calon. Eles são 700 mil ciganos espalhados no Brasil. 700 mil é gente pra caramba. E sabe, desses 700 mil, apenas 1000 deles se autodenominam cristãos, crentes. Os outros nem nunca ouviram falar de Jesus. É impressionante, né, irmãos? O quarto grupo que menos ouviu falar de Jesus são os sertanejos. Então, existem 6 mil assentamentos de sertanejos onde não sequer há uma igreja evangélica, onde a palavra não chegou. Simplesmente 6 mil assentamentos. E eu nem imagino quantas pessoas tem em cada assentamento. Então, imagine quantas pessoas próximos, né, relativamente próximas de nós, nunca ouviram falar de Jesus. O outro povo, que é o quinto povo que menos foi alcançado pelo Evangelho, são os quilombolas, né? Aquelas pessoas que vivem em quilombos. Então, existem 5 mil comunidades quilombolas. Destas 5 mil, 2 mil comunidades nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Não tem um missionário lá, não existe uma igreja. O sexto povo que menos ouviu falar de Jesus são os imigrantes. Na nossa igreja nós temos imigrantes de outros países. E eu imagino que existam
muitos em muitas igrejas, mas tem mais de 100 países representados por esses imigrantes. Poxa, 100 países são muito, então são mais de 300 mil pessoas, são mais de 300 mil imigrantes no Brasil. E destes imigrantes, 27 são oriundos de países onde o evangelho sequer pode chegar. Então, eles chegaram aqui no Brasil e nunca ouviram falar de Jesus. E se nós não falarmos, eles também não saberão. O sétimo povo que menos tem sido alcançado pelo evangelho são os surdos com limitação de comunicação. Então, os surdos que falam em libras, ok, esses têm sim acesso. Mas os surdos que não conseguem se comunicar são 9 milhões de surdos, vocês imaginam? E desses 9 milhões de surdos espalhados no Brasil, apenas 1% se diz crente, se diz cristão. Gente, é uma coisa assim inimaginável, né? E o oitavo povo que é menos alcançado pelo evangelho e não menos importante são os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Então, esses povos também não são alcançados. Então, assim, os que estão no meio, mais ou menos 3% dos mais ricos dos ricos, em relação a esses que estão nessa faixa do meio, que conhecem a Jesus. Porque os mais ricos dos ricos nunca foram evangelizados. Não é uma coisa impressionante, irmãos? Então, assim, sim, nós somos devedores, né? Porque o ID, a grande comissão, não era só para o apóstolo Paulo, que aqui diz que ele se sente devedor para os ignorantes, para os gregos. Não, o ID é para nós, nos dias de hoje. Então, assim, muitos de nós não têm idade, nem saúde, nem tem condições e nem interesse de se enfiar numa comunidade indígena, ou ribeirinha, ou cigana, ou quilombola, ou falar com imigrantes, ou com surdos, ou com os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Ok, mas nós podemos orar por eles, nós podemos enviar recursos. Às vezes, nós podemos tirar 10 reais do nosso orçamento e enviar para uma dessas instituições que trabalham para falar de Jesus Cristo, que mandam missionários. Então, nós somos devedores. Eu me sinto devedor e cada um de nós temos que nos sentir devedores. Porque tem tanta gente preciosa no sertão, na Amazônia, nos indígenas, nos ciganos, em todos esses povos que eu falei. Tanta gente preciosa nas grandes cidades, nos sítios, nos vilarejos, de norte ao sul do Brasil, do Iapoque ao Chuí. De ponta a ponta, existem pessoas pelas quais Jesus Cristo morreu. E nós temos que falar de Cristo para elas. Eu não sei de que forma. Às vezes é um vídeo desse, às vezes é um dinheiro que você dá, às vezes é uma oração que você faz, mas nós temos que tentar quitar essa nossa dívida, porque nós somos sim devedores. Então, que isso nos desafie, constrangendo o nosso coração a dizer como disse Paulo, lá no versículo 15. Ele diz assim: e assim, quanto está em mim, estou pronto também para vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Então, o Paulo está dizendo, olha, no que depende de mim, eu estou pronto para anunciar o evangelho. Então, que nós possamos estar prontos também. Então, assim, para a gente anunciar o evangelho, você não tem que ficar abordando as pessoas loucamente e começar a falar. Mas você tem que ter uma vida, uma conexão, fazer escolhas acertadas de forma que o Senhor possa criar possibilidades para que você possa falar do amor de Jesus. Não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Nós erramos muito, fazemos muitas coisas erradas, mas temos que crer que o Senhor há de nos capacitar. E para isso nós temos que estar sempre conectados com Ele. Lendo a palavra, orando, indo para o quarto secreto,
Enfim, nós temos que estar disponíveis para que o Senhor possa nos capacitar. Então, não é que Deus vai capacitar só os escolhidos, mas Ele vai capacitar os disponíveis. Nós somos devedores, irmãos, e vamos quitar essa nossa dívida. Amém? Nosso manancial termina assim, dizendo que a mensagem do Evangelho é a maior riqueza que a gente pode apresentar no mundo. E isso é nossa responsabilidade e dever, não é de outro não. Bom, irmãos, eu termino aqui com um abraço fraternal, um abraço de ursa, ursa com calor. E lógico, que é a nossa palavra de ordem, que é saudades.